Oi, estamos aqui em mais um dia sob censura. Censura baseada na Lei de Segurança Nacional, documento legal do regime militar. Mas não é só isso. Hoje eu fiquei muito impressionado, sobretudo com a emoção e o susto demonstrado por dois experientes juristas, o Dr. Miguel Reale Júnior, nada mais nada menos do que o autor do documento que norteou a investigação e as sessões de votação do impeachment de Dilma, filho do grande filósofo Miguel Reale, figura ímpar, né, da academia e da advocacia no Brasil, e o ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça, Gilson Dipp. Ambos estão preocupadíssimos com uma coisa que eu acho que eu não enfatizei o suficiente, eu gostaria de abrir falando isso. Eles deram uma entrevista para o podcast mais acessado do Brasil, que é o Estadão Notícias. E neles manifestaram a grande preocupação com a crise nos três poderes. O poder executivo perdido em barafundas e discussões, o poder legislativo adiando votação importante e o poder judiciário praticando um gesto de autodefesa que virou ataque contra o próprio pé, contra o próprio peito, e agora se responsabilizando por censura. Censura, liberdade de informação que todo cidadão tem na democracia. Bom, eu queria lembrar que eles disseram que, por enquanto, à exceção de Marco Aurélio Mello, todos os ministros, os outros 9 ministros do Supremo estão caladinhos. 2 se pronunciaram para fazer a censura, uma censura de Torquemada, aquele inquisidor da Idade Média, lá da Igreja Católica, contra os protestantes e os judeus, a famosa caça às bruxas, e Torquemadas ridículos. Eu fiquei chocado quando eu vi, e não foi em rede social não, eu vi no Jornal Nacional, viu? Você ficou reclamando que eu falo da Globo, eu falo da Globo porque eu vi a notícia lá. E a Globo transmitiu no Jornal Nacional trechos dos posts que foram tuitados ou colocados no Facebook por pessoas que estão tendo os seus computadores vasculhados pela Polícia Federal, e o Moro é o chefe da Polícia Federal e suporta que a Polícia Federal vire um esbirro, uma guarda pretoriana, não do Supremo, mas de Dias Toffoli e de Alexandre de Moraes, e que um cabo da PM que disse que o Brasil devia imitar o Peru e fechar o Supremo. O general Paulo Chagas, que não propôs nenhuma revolução, propôs a existência de algum órgão na democracia que vigie o Supremo. Isso aí foi a coisa mais ridícula que eu já vi na minha vida. Nós estamos vivendo uma grande crise, 14 milhões de desempregados, e esses dois estafermos ficam aí procurando pelo em ovo para ver se chama atenção para alguma coisa, para evitar que se chame atenção para a notícia. A notícia é: Dias Toffoli, presidente do Supremo, está no popinoduto da Odebrecht. O apelido dele lá é amigo do meu pai. Só quem sabia disso era quem lesse, por exemplo, esse canal, visse o canal, eu falei isso, mas, sobretudo, o pessoal que lê a Cruzoé e o antagonista. Aliás, por falar em Cruzoé, eu queria fazer um reparozinho de nada, né? É porque eu li, quando eu tinha 11, 12 anos, no Seminário Redentorista de Campina Grande, Robinson Crusoe, que é um romance infanto-juvenil mundial, um enorme sucesso, de um inglês chamado Daniel Defoe, do século XVIII, né? Desde o século XVIII, todo mundo sabe, ministro Alexandre de Moraes, Cruzoé em português é com S, não é com Z. Onde é que você ouviu Cruzoé com Z, ministro? Pelo amor de Deus, mas que gralha, mas tá cheio de gralha. A dona Raquel Dodge contou um monte de gralha jurídica lá e por isso que ele já rejeitou de cara, né? Bom, ontem eu li aqui a nota do Bolsonaro e fiquei em dúvida
se ele devia ter ficado em silêncio ou feito aquela notinha água com açúcar, que não quer dizer nada. Só que eu não tinha visto o que aconteceu depois. Depois, o porta-voz do Bolsonaro, o general Rego Barros, que eu respeito, de quem eu já fui convidado para fazer palestra lá no Forte Apache, no Exército, contou para nós que aquilo não se referia a nenhum fato, que era uma coisa genérica, o pensamento que o Bolsonaro tem sobre liberdade de expressão. Pois bem, então a nota é desnecessária, porque o Bolsonaro pode até não ser inimigo da liberdade de expressão, ser defensor, mas ele não é um especialista. A nação dispensa as opiniões que ele tem sobre liberdade de expressão. A nação precisa de uma palavra dele a respeito da censura contra a liberdade de informação. Uma notícia que foi censurada pelo Supremo. E a coragem para enfrentar o Supremo? Além de soltar a nota, ainda mandou o porta-voz dizer que não tinha nada a ver com o tema. No meio do dia, o presidente estava sem assim, nenhum assunto e resolveu fazer uma declaração de amor à liberdade de expressão. Vou te contar, hein? Depois reclamam porque eu falo mal, né? Um ainda até falou assim, agora qual é a onda que você surfa? E eu falei, não surfo onda nenhuma, sou independente. Não tenho político nem bandido favorito nem preferido, tá? Comigo é o seguinte, se eu discordo, eu opino. Se eu concordo, eu opino. Não tem nada de ligação ideológica, partidária, nada. Não pertenço a nenhum partido e não tenho nenhuma ideologia que não seja a liberdade. Liberdade que foi atingida pelo ato institucional número 5 de 13 de dezembro de 1968, no regime militar, que endureceu a ditadura, e o nascido naquela data, o predestinado Alexandre de Moraes, que eu fiquei sabendo ainda recentemente que, além daquelas virtudes que eu contei dele, ligação com o Temer, agora descobriram, né, quem foi o cara que depositou 20 milhões em dinheiro, tentou depositar e não conseguiu, e o COAF flagrou em dinheiro vivo numa agência do Santander, perto da sede da AGEPLAN, que era o objetivo do depósito, né? Pois é, Temer. Bom, e tem o Alckmin também, mas agora eu fui lembrado por um ilustre jurista, meu amigo, que o Alexandre de Moraes foi advogado dos peroeiros de São Paulo, que, segundo consta, a polícia relaciona com o PCC, o primeiro comando da capital. É bom lembrar que o Alexandre de Moraes foi secretário de Estado no governo Alckmin, né, de quem ele pretendia ser sucessor, disputando pelo PSDB. Bom, outros que reagiram de forma assim, né, subreptícia à censura descarada do Alexandre de Moraes e do Dias Toffoli, por exemplo, o Rodrigo Maia. Rodrigo Maia continua assim sem ter entendido bem. Ele acha que o Alexandre de Moraes não é de extrapolar, mas ele não entendeu bem as razões. Quem sabe, como ele nasceu no Chile, ainda não aprendeu direito o português, porque ele é meio bolinha, né, meio Botafogo. Pois bem, o Alcalumbre, que até agora não disse uma palavra sobre censura, a não ser generalidades, foi obrigado a recuar e dizer que vai botar para votar, por pressão do senador Jorge Cajuru, a instalação da CPI da Lava Toga. Isso não quer dizer que ela vai ser instalada, porque eu acho que tem muito senador suspeito que vai querer combater, e pode ser que tenha mais senador suspeito do que senador independente. Isso é o que nós vamos ver. Agora, ele não disse quando ia fazer. Isso é um truque velho. Vamos fazer, né? Pode ser no dia 30 de fevereiro, quando eu voltar da Bolívia, ou então no dia 31 de novembro, né, data na qual a defesa do Lula apresentou um recibo de pagamento de aluguel ao amigo dele, Bunlai, o pecuarista, né? Fora isso, vamos lá, né? Pois bem, para falar da justiça, eu tenho uma notícia hoje que não tem nada a ver com isso, é um crime de morte. Regivaldo Pereira Galvão, o Taradão, olha o apelido do cara. Regivaldo Pereira Galvão, o Taradão, apelido rima com o sobrenome, né? Condenado a 30 anos de prisão, que pena que foi reduzida para 25 nas instâncias da justiça, da justíssima, só que não, né, Isabel? SQN, Justiça Brasileira, reduzida para 25,
foi preso porque mandou matar a missionária americana Dorothy Slang em Anapu, no Pará. Respondeu, graças à benemerência da justiça, respondeu em liberdade o processo e ficou solto depois de condenado a 30 anos, depois da pena reduzida a 25, ficou solto à espera que o Supremo Tribunal Federal julgasse o caso dele, o processo dele. Só que ele foi condenado em segunda instância. A jurisprudência diz o contrário. Mas os que são contra lá, Marco Aurélio, Gilmar, Celso de Mello e o nosso presidente Dias Toffoli, sempre arrumam um jeito de manter alguém solto, né? Mantém alguém solto. Menos o pessoal que fala qualquer coisa deles lá nas redes sociais. Bom, foi um vexame a votação da Comissão de Constituição e Justiça e é o vexame com o qual o Poder Legislativo contribui para a vergonha e a crise do Brasil, porque passou para frente orçamento impositivo que não tem urgência e relegou para as calendas, só Deus sabe quando vai votar, o relatório da Comissão de Constituição e Justiça sobre a reforma da Previdência, que é urgente, que precisa ser aprovada para que as contas públicas sejam devidamente emendadas. Até o cachorro do vizinho está concordando comigo nisso aqui. Bom, e com a participação do PSL, que é mais uma vez uma vergonha. O PSL, o partido do Bolsonaro, tanto que tem muita gente escrevendo para mim, você relaciona o PSL com o Bolsonaro. Bolsonaro apenas entrou no PSL para concorrer. Bom, vou fazer o quê? É o partido do governo, né? Agora, está todo mundo certo que essas mancadas do PSL podem ser combinadas, ou o Bolsonaro não está tão interessado assim na vitória, né? Bom, antes de terminar, eu quero dizer que por causa da corrupção da Odebrecht, a que nós nos referimos no começo desse comentário, o peruano Alan Garcia meteu um tiro no Kengo na hora que a polícia foi buscar em casa para prendê-lo. Eu conheci Alan Garcia há muito tempo, eu era repórter do Jornal do Brasil e cobria as eleições que ele ganhou. Ele ganhou as primeiras eleições, inclusive nessa eleição lá em Lima, eu conheci o Mário Vargas Llosa. E o Alan Garcia, que eu conheci votando lá em Lima, era um garoto, era chamado de Galã Garcia, não é nenhum bonitão, mas lá no Peru, né? Aliás, o Mário é mais bonito do que ele. Pois bem, ele era o menino de ouro, o Golden Boy, né? do Haya de la Torre, o grande líder social-democrático do Peru e da América Latina. E era ladrão. Depois voltou, governou de novo, ele foi deposto porque era ladrão, voltou, foi eleito, governou de novo e roubou de novo na Odebrecht. Agora ia ser preso, meteu uma bala na cabeça e morreu. Deus cuide da alma inquieta de Alan Garcia. Bom, direto ao assunto, em té, e só a verdade nos salvará.